A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 15 de junho de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Marina Goulart. E eu, Luiz Moraes. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre a relação entre a publicidade de bebida alcoólica e o esporte. Você, ouvinte, acredita no poder das propagandas como incentivador do consumo desses produtos? Sabe que a propaganda de bebidas alcoólicas é proibida, mas essa proibição, em alguns casos, não é respeitada? A lei permite que os comerciais de bebidas de menor teor alcoólico, como a cerveja e o vinho, sejam veiculados. Para responder essas e outras questões, conversamos com o pesquisador e professor da Unifesp, Alain Vendrame. Ele pesquisa a relação da publicidade de bebidas alcoólicas com o esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Zeca Marques, Tuca Américo, Carlo Napolitano, Marina Goulart e eu, Luiz Moraes. Vamos agora aos destaques de cada integrante. E vamos começar com os destaques de Tuca Américo. Saudações, amigos. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar um pouco sobre voleibol para não perder a mania. A questão da meia entrada durante a Copa das Confederações e a própria Copa do Mundo. E também um pouco sobre a relação da FIFA com a Rede Globo de televisão. E você, professor Carlo, qual que é a sua vai e aplauso de hoje? Hoje vou vaiar as falhas logísticas da Copa das Confederações e as falhas de organização. O lusitano Zeca Marques também está aqui com os seus comentários. Vou fazer um comentário sobre o programa Conexão Repórter do SBT, comandado pelo experiente e eficiente Roberto Cabrini, e sobre as manifestações de rua que se proliferam em todo o país e qual a relação disso com o esporte. Luiz Moraes, qual que é a sua vai e aplauso? Bom, eu vou vaiar alguns acontecimentos no automobilismo nestas últimas 2 semanas, já que estive ausente na semana passada para comentar sobre o assunto. E na verdade só vou vaiar hoje, só tenho vaias hoje. Mas é isso aí, agora é com os comentários prolongados, extensos e qualificados de Tuca Américo. Obrigado pelo elogio. Linda essa camisa, essa sua camisa azul do Grêmio hoje. Ela é de treino, especial, bonita. Então, mas aqui agora é jogo, não é treino. Vamos lá. Bem, me surpreendeu, entre aspas, né, a declaração do Jérôme Valk, numa entrevista ao Portal UOL essa semana, em relação à propalada questão da retirada dos ingressos, né? Enfim, parece que o mundo está conhecendo um pouco da cultura brasileira que deixa tudo para o último minuto, né? E, então ele está muito preocupado porque ainda para o jogo Uruguai-Espanha, se eu não me engano, eram quase 30 mil ingressos, um pouco mais de 30 mil ingressos que não haviam sido retirados ainda. Isso pode causar... Você vai falar sobre isso também, cara? Estou adiantando o seu tema? Não, o total de ingressos não retirados até agora são de 217 mil ingressos. E um deles de um colega aqui da mesa, né? Do Zeca Marques, que talvez não assista ao jogo no domingo. Eu acho que também reflete isso. Não, eu não retirei ingresso porque Bauru não é sede da Copa das Confederações. Então, era justamente sobre isso que eu iria falar. Eles colocam isso como se fosse fácil um cidadão que comprou um ingresso lá no interior do Tocantins retirar o seu ingresso. Essa pessoa vai deixar para retirar às vésperas do jogo. São Paulo, que é a cidade mais populosa do país e que, como não tem estádio para a Copa, pronto, não vai sediar a Copa das Confederações, São Paulo não tem um posto retirado, que é um absurdo. É um absurdo. E muita gente chega ao Brasil por São Paulo. Claro. E o que se faz? Vai pegar a ponte aérea, buscar o ingresso e voltar para São Paulo? Pois é, então. Eu vou ter que retirar meu ingresso no domingo, horas antes da partida México-Itália. Você está preparado para a fila? Eu espero que eu consiga pegar o ingresso a tempo de chegar ao estádio. É uma coisa absurda. Um evento desse porte, com essa organização, um evento que eu tive que pagar em fevereiro. Quer dizer, quando a FIFA fez o sorteio e validou a minha inscrição, o débito no cartão de crédito foi imediato. Então esse ingresso está pago desde fevereiro.
E eu ainda não consegui retirá-lo porque, obviamente, eu não moro no Rio, não moro em Brasília, em Belo Horizonte, não vou a essa cidade só para retirar o ingresso. E o Jean Valk, eles mostram uma preocupação em que esses 31 mil lugares ficarão vazios na arquibancada e a televisão mostrará isso. Eu acredito que isso é impossível. A maioria das pessoas compraram e vão retirar. É uma questão logística. Um questionamento para vocês. Vocês sabem como funcionou a retirada de ingressos em outras Copas? Se foi do mesmo jeito, se é uma Eu sei do nosso prática da amigo FIFA? Ari Rocco, que foi para a África do Sul e teve a felicidade de ser sorteado para assistir a final entre Holanda e Espanha. Ele retirou o ingresso no dia do jogo e disse que não teve dificuldades para retirar o ingresso. Mas eu acho que também a última Copa num país com dimensões continentais, acho que foi dos Estados Unidos. Não é? Sim. Mas também é uma cultura de um pessoal que se agiliza para retirar o ingresso. No Brasil a gente conhece, os brasileiros compraram ingresso, mesmo que tivesse oportunidade, tivesse viajado para o Rio de Janeiro, no caso, talvez tivesse esquecido e a gente só lembra de fazer as coisas na última hora. Isso é uma característica do nosso povo. Mas só um destaque então Claro. nisso. Eu entrei no sistema da FIFA por meio de uma mensagem que eu recebi no meu endereço eletrônico e o sistema pedia para eu agendar a retirada. E que eu, agendando essa retirada, teria prioridade no atendimento e evitaria filas. Quando eu fui fazer o agendamento, a data disponível era posterior ao primeiro jogo, que eu assistiria. E aí eu mandei uma mensagem, olha, como é que eu posso agendar para uma data que é posterior ao primeiro jogo que eu posso assistir? Aí a resposta veio depois de 2 dias, dizendo que a partir de 29 de maio eu poderia retirar os ingressos. Voltei ao sistema, agendei para o domingo, dia 16, e espero que eu não tenha dificuldades, como essas que nós temos visto nos meios de comunicação. E tem que ser pessoalmente, não pode ser. Tem que ser pessoalmente, com documento. Eu comprei um ingresso mais barato, que é destinado apenas aos habitantes, residentes do Brasil. Vou ter que levar um comprovante de residência. E eu quero ver se de fato tudo isso está sendo checado na hora de retirada dos ingressos. Eu acho difícil. Bem, mas toda essa discussão, e não era justamente sobre isso que eu ia apontar minha preocupação, né? Nessa entrevista, o Jean Valk apontou que, indagado sobre essa preocupação, né, da questão das questões em relação às questões de TI, tecnologia de informação, de retirada de ingressos, venda via internet, qual que seria a maior preocupação? Ele falou dos ingressos, e eu vou falar aqui, vou citar textualmente a fala do Jerome. Então precisamos trabalhar, e para isso precisamos da mídia. E estamos trabalhando junto com a Globo, para informar que quando você entrar no estádio não poderá sentar em qualquer lugar, que lugares estão reservados, né, que quem comprou ingresso tem que buscar esse ingresso. Então veja só, existe uma parceria clara, né, entre a FIFA e a Globo, mas que isso não está explícito para o telespectador da Globo. Então essas informações são colocadas dentro de um jornal nacional, de um jornal na Globo, como uma informação jornalística, e até mas o que está em jogo, na verdade, e o que é a prioridade, é a divulgação e a manutenção de uma parceria, um interesse econômico, né, em que os estádios estejam lotados, que a transmissão seja bonita, seja bem feita. Então acho que fica aí um dilema ético, eu não sei o que meu amigo Carlos Napolitano pensa sobre isso, mas que não está explícito em quase nenhum momento. Por exemplo, as FanFests que são produzidas pela Globo, ela não veicula isso. Não, com certeza tocar um conflito de interesses aí, não é? Uma emissora de televisão deveria pautar as suas notícias pela veracidade dos fatos e não ludibriar ali a informação, manipular a informação. E a gente tem assistido os programas da Rede Globo e, na maioria das vezes, eles estão exaltando a organização e não tecendo críticas. Então, aparecem notícias nos jornais, na internet, que há atraso na entrega dos ingressos, que há atraso na obra. Hoje de manhã eu estava assistindo a televisão, na verdade, na sexta-feira, né, o nosso programa é gravado, o programa do Globo Esporte, que estava direto, do Globo Esporte, desculpa, da Bandeirantes, o Esporte Total, e tinha um repórter direto da Arena do Pernambuco. E tinha lá um monte de entulho perto do estádio. Então não está tudo bem. Então gera-se um conflito de interesse e isso é ruim, né? A gente não tem a informação na dimensão que ela deveria ser dada. E o nosso amigo Zeca Marques, que é profundo conhecedor das teorias da comunicação, né, Zeca? Aqui não se discute o agendamento das pautas, né? A teoria do agenda setting. Então, quer dizer, existe todo um agendamento, a Globo é mestre em realizar esse tipo de atividade, mas de forma velada, como se não fosse realmente isso que estivesse acontecendo. Existe um outro conceito que é o da espiral do silêncio, que Sim. explica o que acontece. Fala-se sobre uma coisa, silencia-se sobre a outra, mas essas questões acabam vindo à tona.
Diga, Luiz Moraes. Não, é curioso, né, sobre a questão dos assentos numerados. A Globo, no jogo Brasil e Inglaterra, lá no Maracanã, até ficava fazendo críticas durante a transmissão, né? O brasileiro não está acostumado com esse tipo de evento, né, que é numerado, e estava atribuindo a isso as filas, a falha na organização. Então, era esse o problema, né, na transmissão. O Galvão falava isso, o Ronaldo falava disso. O que não então, é verdade, curioso, porque hoje você compra ingresso para ir ao cinema pela internet com assento marcado. Teatro é a mesma coisa. E é curioso eles baterem nesse ponto, que durante a transmissão eu tava vendo, acredito eu que não seja esse o problema, né? O cara tá indo já sabe, vê até o numerado, eu obviamente não visitei o Maracanã ainda, mas se depender dos estádios da mesma tipologia que eu já visitei, é muito fácil chegar ao lugar marcado. Até porque os setores são muito subdivididos. O Carlão, mais uma vez vou citar, estivemos no Estádio da Luz no ano passado, então existe o portão X, o setor Y e a fileira H, que é muito fácil chegar, né, Carlos? Sim. Porque a gente consegue se direcionar pelas placas e pelas divisões do estádio. Já entra pelo portão, até correto. porque, com o nosso ingresso, a gente não consegue sequer entrar num setor que não seja aquele em que está o nosso assento. E no trajeto tem gente para fazer a informação, os Exatamente. voluntários do evento. Existem duas triagens. A gente passa por uma primeira triagem para ver se o ingresso está em mãos, depois passa pela catraca. Então, não é difícil de chegar ao local indicado. É uma pequena falta de costume nossa, né? Bem, o meu outro tema a ser abordado aqui também acaba entrando nessa seara dos ingressos, né? Mas uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA-USP, né? Realizada pelo pesquisador na área de contabilidade chamado Carlos Martinelli, apontou que o benefício da meia entrada é duvidoso. E por que a gente está abordando esse tema aqui, né? Porque essa discussão só veio à tona em relação a quando se discutiu a Lei Geral da Copa, né? Que a FIFA não queria que o Brasil proporcionasse a meia entrada, que é comum para a gente, né? E esse estudo vai apontar uma percepção que a gente tem, mas que não foi comprovada cientificamente, entre aspas, através de um estudo com metodologia e tal. E esse pesquisador, através da sua pesquisa, que indica que a fatia de beneficiários da meia entrada chega a 70% a 80% do público total pagante. Então, quer dizer, é inviável você criar... Mas em que tipo de espetáculos? Em geral. Em geral. É uma média. Eu acho que ele superdimensionou esses números. Bem, a gente pode procurar depois os dados mais detalhados da pesquisa, né? Mas o que ele aponta é que existe um desequilíbrio, né? E pode causar inevitável falência de uma transferência de renda, porque imagina, você tem quase 2/3, quase a totalidade do público pagando meia entrada, isso viabiliza. Eu já vi produtores teatrais reclamando da meia entrada, porque eles dizem que se a meia entrada fosse majoritária no espetáculo deles, o espetáculo não se pagaria. E é por isso, então, que é a conclusão da pesquisa, que se eleva o valor da entrada. Então a meia entrada, na verdade, é a entrada inteira. Quem paga inteira paga o dobro. Eu tive um caso até meio estranho, que eu fui no show dos Titãs no Espaço das Américas no ano passado. Eu fui tentar comprar meia entrada, eu sou estudante, mas não tinha mais meia entrada, comprei inteira mesmo, porque eu queria muito naquele show que reunia os membros antigos. Cheguei lá no local do evento, não eram exatamente estudantes ou, sei lá, acima de 60 anos que teriam direito que estavam lá no show. Mas apenas uma constatação, lógico, pode ter o direito à meia entrada de outra maneira ou de uma forma ou outra. Mas como eu conheço alguns casos até mais próximos a mim de pessoas que têm a carteirinha lá que venceu em 2007 e está renovando a carteirinha até hoje, na verdade. Né? Então, é um comércio, né, Luiz? Existe também um comércio isso. E aí a pessoa, e até uma falsificação de documentação estudantil, de carteira de estudante. Isso pode acarretar para a pessoa que usa esse documento uma persecução criminal, né? Que você está usando um documento falso. Então as pessoas, no intuito de ter o benefício para pagar a meia entrada, pode, se for o caso, né, se for pego, sofrer um processo criminal, que é muito sério. Falsificação de documento é sério, né? Como é o caso da falsificação de documento estudantil. Tá. Só para terminar esse assunto, o pesquisador aponta algumas sugestões, né, para tentar resolver esse problema da meia entrada. Então, são 4 possibilidades. A criação do limite de idade máxima para que estudantes tenham benefício, que é o que apontou o nosso amigo Luiz.
A diminuição do percentual do desconto de 50% para algo em torno de 30% seria uma possibilidade também. O estabelecimento de uma cota limite, ou seja, somente 30% dos ingressos poderiam ser vendidos como meia entrada. E a promotores de eventos simplesmente apontam para que a solução é a extinção da meia entrada, que eu também acho que é um tema a ser debatido. E outras soluções que não estão aqui descritas, como, por exemplo, o Vale Cultura, que poderia subsidiar esse tipo de atividade. Para fechar meu assunto, que eu já falei bastante, só notificar que o Brasil já iniciou sua participação na Liga Mundial desse ano. Na semana passada, na sexta-feira, venceu a Polônia por 3-1 e no domingo por 3-2. Mas foram 2 jogos muito ruins, os times não tão bons, e eu queria aqui deixar minha vaia retumbante, não para o jogador, mas para a situação. Dante jogando como titular. Dante é um ótimo jogador, mas um jogador que não tem perspectiva de futuro na seleção. E todas as seleções estão testando novos jogadores, estão criando um potencial de time para jogar Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, e nós estamos insistindo ainda no bom e velho Dante, que está mais velho do que bom, infelizmente, apesar de ser um grande jogador. Vamos agora com o professor Carlos, que você trouxe para a gente hoje. Aproveitando aí as críticas e as vaias do Tuca a respeito da organização da Copa, dos ingressos, só um pequeno comentário, né? Os jornais têm divulgado que as pessoas têm ficado 1 hora na fila para retirada de ingresso. Então, Zeca Marques, Eu vi 2h30, cara. leve o banquinho, Zeca Marques, você não se cansar. E eu fiquei fazendo algumas contas, né? A Copa das Confederações, nós teremos 16 jogos no total, e são 217 mil ingressos que estão encalhados ainda para serem retirados. Eu fiquei pensando, né, na Copa do Mundo, o ano que vem, serão 64 jogos, ou seja, 4 vezes mais. Então, talvez um dia antes do início da Copa do Mundo, em 2014, no dia 11 de junho de 2014, talvez possa fazer uma projeção de 1 milhão de ingressos encalhados para serem retirados. Então eu coloco aquela indagação, né? Imagina na Copa. Mas aí também, Carlão, a gente tem que levar o seguinte: nessa entrevista que eu citei do Jerome Valk, a questão da venda de ingressos e distribuição de ingressos é uma atribuição da FIFA. Não tem nada a ver com o comitê organizador local. E nessa entrevista ele aponta que aconteceram vários problemas na África do Sul. Ele não quis relatar, diz que é a mesma empresa que está realizando o processo de venda e entrega dos ingressos continua. E ele não quis entregar quais foram os problemas que aconteceram na África do Sul e que eles estão tentando um novo modelo no Brasil. Agora, ele tem que levar em consideração também, não sendo, como chama, muito Pacheco, os mais velhos não vão lembrar isso da figura do Pacheco. Você consegue explicar quem que era o Pacheco, Zé Camargo? Pacheco é um personagem que a Gillette criou na Copa de 82, que era um torcedor fanático para o Brasil, que torcia incondicionalmente pela seleção canarinho, Tucamé. Isso, então não sendo muito Pacheco, né? Mas lembrando que uma das argumentações para a existência da Copa das Confederações é que ela é um evento teste para os Jogos Olímpicos. Então se tiver que dar errado, que dê tudo errado agora, com tempo de se consertar para a Copa. Para não ficar encalhado 1 milhão de ingressos na véspera. Mas o problema é que eu acho que pode até ser um bom negócio para a FIFA, porque de repente ela pode abrir o portão e cobrar um ingresso, porque esses ingressos estão pagos já. Mas o que você está chamando de ingresso encalhado não é um ingresso encalhado, é um ingresso que não foi retirado ainda. Não foi retirado. Já foi vendido. Tá vendido. Eu entendo que o encalhe é o que não foi vendido, Carlão. O encalhe na banca é a sobra do jornal que não foi vendido. Então deixa eu corrigir, que estão lá para serem retirados pelos torcedores. Armazenado. Prejuízo financeiro não há, pode até haver um lucro maior. E um outro comentário também rápido é a respeito das falhas logísticas. Eu não sei se os colegas da mesa viram isso, mas a seleção do Uruguai não conseguiu treinar na última quinta-feira. Ela quase não consegue chegar ao Brasil. A desculpa é pela chuva no Recife, mas ela tentou fazer um treino no campo, lá no gramado do Arruda, que o nosso gremista que conhece muito bem, o time do Santa Cruz, tendo em vista a batalha... a batalha dos aflitos. Foi então, no campo do Náutico. Me equivoquei, desculpa. Mas tentou fazer um treino no gramado do Arruda, não conseguiu porque estava encharcado, tentaram ir para o CT do Sport, daí o local também é inacessível para a delegação, e a seleção do Uruguai simplesmente não fez um treino. Não é? E aí, mais uma vez, a conta. Se agora nós temos apenas 8 times para disputar a Copa das Confederações... E o ano que vem teremos 32, né? Temos 16 jogos agora, e o ano que vem 64 jogos com 4 vezes mais equipes.
Imagine na Copa, meus caros. Imagina o que vai acontecer. Eu tenho uma percepção, tirando acho que o Tahiti, os times estão chegando muito em cima da hora. Isso reflete a importância que eles dão para esse evento? Até alguns nem chegaram ainda, né? Nem chegaram. Outros estavam disputando eliminatórias da Copa, pegaram avião e estão vindo direto para cá. A Nigéria estava em briga para saber se embarcava ou não Tava, embarcava. Talvez, o que pode acontecer, Zé? Com um WO? Não, A Copa das Confederações é uma coisa inacreditável. Um WO ia ser É vergonhoso. Seria curioso vergonhoso. que mesmo as seleções demorando para chegar, o Brasil e o Japão chegaram a Brasília no mesmo dia, né? O Brasil percorrendo o país inteiro para fazer amistosos, até uns treinamentos em Goiânia. Catando os ali tostões, né? Um pouco fora do padrão, né, digamos assim. E chegou junto com a seleção japonesa na data do confronto, o que é curioso, né? Porque uma seleção que está no próprio país chegar na mesma data com uma seleção que está basicamente do outro lado do mundo. Em relação à ausência da Nigéria, até comentei com meu filho, com o Pedro, falei, podia chamar o Palmeiras, né? Os dois são verdes. Ele falou, não, pai, devia chamar o Coritiba. Eu falei, não, mas daí o Coritiba tem grande chance de ser campeão da Copa América, da Copa das Confederações. Ô, Carlos, no momento em que gravamos esse programa, há uma notícia no UOL dando conta de que finalmente o Uruguai conseguiu treinar em Pernambuco. Ele foi ao CT do Esporte e teve que demorar 1 hora e 10 minutos para chegar até o local, a partir de uma estrada esburacada e depois uma estrada de terra por cerca de 10 minutos. Mesmo com batedores da polícia, a seleção do Uruguai demorou 1 hora e 5 minutos para chegar ao local. A gente esteve em Recife em 2011 por conta de um congresso acadêmico, e a gente percebeu como é difícil a mobilidade urbana em Recife. É uma cidade cheia de canais, de pontes, e não é fácil circular em Recife. E aí tem uma amostra, né? Num dia útil, na sexta-feira, para poder chegar a um centro de treinamento, demorou-se 1 hora e 5 para uma seleção com batedores da polícia poder chegar e treinar. Vamos continuar com os comentários de Zeca Marques, que deu a notícia aí já sobre Recife, mas vai mudar de cidade agora na notícia. Nós vamos mudar de cidade, vamos mudar de tema. Eu vou falar sobre o programa do Roberto Cabrini, o Conexão Repórter, que foi ao ar na última quinta-feira. E o título do documentário que ele exibiu chamava-se Os Porões do Futebol. O Cabrini já fez várias matérias sobre esporte, de muito interesse, de muita credibilidade. Por exemplo, foi o Cabrini, Luiz Moraes, que fez uma longa matéria investigando a morte do Ayrton Senna, naquele fatídico 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália, né? E nesse documentário do Cabrini, ele denuncia um esquema de corrupção para fazer, Tucamérico, nós diríamos o esquentamento do jogador. Um jogador que passa a ser inscrito regularmente nas federações e que pode atuar profissionalmente, mesmo que ele tenha comprado essa vaga para ser um atleta federado. E as notícias davam conta de que um clube aqui da nossa região, que é a Matonense, Matonense fica em Matão, não é região de Bauru, mas Bauru representa o interior de São Paulo. Sim. A Matonense seria uma dos clubes aí que movimentaria esse esquema corrupto, em que os empresários é que fariam a nomeação dos jogadores, a inscrição, a validação dos registros. Então fica aí um alerta, né? Obviamente, talvez a CBF e as federações estaduais deveriam ter mais cuidado, porque a gente sabe que esses clubes pequenos, né? A Matonense durante anos não aparecia no mapa do futebol paulista, de repente teve uma ascensão meteórica, saiu da 4ª divisão, a Série B1, foi para a Série A3, Série A2, Série A1, isso num espaço de tempo muito pequeno, né? E como é que um time consegue fazer isso? É porque tem uma injeção de dinheiro muito grande de empresários que querem lucrar com aquele time. E como esse é um modelo não sustentável, basta ver onde é que a Matonense aparece hoje. Nós nem ouvimos falar da Matonense, ela tinha encerrado o departamento de futebol, voltou, a gente não sabe em que pé que estão as coisas. Como na política tem aluguel de legenda, tem no futebol aluguel de clubes, exatamente, né? Que você acaba se justificando de investimento. Você não cria o jogador, você simplesmente cria um clube, põe os jogadores para jogar. E a partir de um certo momento que esse time tem visibilidade, começa a jogar, imagine o quanto que deve valorizar o passe de um jogador e o quanto que esses empresários devem ganhar. Tem casos mais recentes, como o Grêmio Barueri mesmo, que está caindo agora nas divisões, exatamente, mas que chegou até a Série A do Brasileiro. Então, não vou nem citar o nome da pessoa aqui, mas um dos acusados, ele se anuncia como parte do staff do Paulo Henrique Ganso, e ele cobraria valores entre 5 mil e 50 mil para poder forjar um exame médico, um documento com a idade, porque eles inclusive adulteram a idade do jogador. O gato, né? E prometem colocar esse jogador em qualquer clube profissional do país. Será que o Ganso é gato?
Olha, eu já... Já foi ventilado uma coisa sobre isso, né? A aparência dele não é a aparência de um jogador que tem a idade que ele divulga ter, mas não vou acusar, essa é apenas uma questão... Eu queria levantar rapidamente, Zeca, uma outra coisa que me incomoda, nessas peneiras patrocinadas, né? Em que aparece um empresário que se diz armar uma peneira do Santos, por exemplo, e cobra uma taxa dos coitados dos moleques lá para ter a chance de participar dessa peneira. Então isso acaba sendo uma forma de bater carteira, né? Eu acho horrível isso. Não só isso. isso, Tocar. As divisões de base de inúmeros clubes grandes do país estão também fatiadas, loteadas na mão de empresários que ficam barganhando os passes dos jogadores. Sim. E às vezes se o jogador não paga para esse empresário, ele não consegue sequer subir de divisão do infantil para o juvenil. Sim. O que é sub-15, sub-17, sub-19. Então o sistema é tão perverso que barra um jogador que poderia se tornar um grande atleta de futebol, ele é barrado porque ele não é conivente com esse sistema que tem que pagar para o empresário para ele poder treinar. Pagar o pedágio, né? Pagar o pedágio. Então isso é uma coisa lastimável, e aqui então os meus parabéns à coragem do Cabrini, que faz um documentário exemplar, exibido numa televisão, numa emissora, que não dá a mínima importância para o esporte com a SBT. Sim. Quero relatar aqui, só ficar uma sugestão para uma pauta posterior. Não sei se vocês lembram aqui, nosso amigo Sérgio Bruno Trivelato, que ele relatou um caso de que ele trocava. O Sérgio Bruno Trivelato grava jogos, né, do mundo inteiro. E ele tinha um contato com uma pessoa do interior do Paraná que queria jogos de terceira, quarta divisão do Brasil inteiro. O que pudesse arranjar, ele compraria os DVDs com os jogos. Que ele ficava rastreando esses jogos para achar jogadores que poderiam ser negociados com o exterior. Então olha onde chega isso, né? Você vai lá, captura um moleque a preço de banana, então prende... Vamos montar uma produtora com o Sérgio Bruno Trivelato e fazer um esquema de divulgação de todos os jogos, todas as divisões do Brasil todo, Tucamérico. Que é possível. A gente vai ficar rico com isso. Milionário. Basta um jogador, não precisa nem fazer tudo isso. Basta uma um jogador. História que o Paulo Nunes contava, que quando ele jogava no Grêmio, aí sim, com o Jardel, centroavante, o Jardel gravava os gols que ele fazia para mandar para o exterior para ele tentar ser vendido. O Paulo Nunes falou, talvez eu vá ser vendido, porque você só faz gol porque eu cruzo na tua cabeça, né? Então talvez tenha razão aí que o Tuca está colocando. Uma bela ilustração. A outra questão que eu queria levantar são essas manifestações que temos visto nas grandes capitais brasileiras, e aqui para nós talvez o mais visível seja a cidade de São Paulo, em que diferentes grupos têm se insurgido contra o aumento de tarifas do transporte público. Mas na verdade eu queria chamar a atenção que o que está em causa não são os 20 centavos pelos quais esses grupos vêm brigando em São Paulo, né? E eu acho que esses grupos... Bom, tem havido violência e exageros de parte a parte. Na última quinta-feira foi a polícia que acabou talvez incitando ainda mais a violência do movimento. Mas o que acontece é que eu acho que esse grupo não tem sabido se comunicar de maneira mais eficiente, e a imagem que passa para muita parte da população é a de baderna, de arruaceiros, desocupados, etc. Mas essas manifestações têm mostrado para mim uma coisa fenomenal no Brasil. Na ausência de um inimigo visível e concreto contra quem vamos lutar, esses grupos têm lutado, na verdade, contra uma coisa um pouco abstrata, mas que é facilmente identificável. É a quantidade de desmandos e de corrupção que existe na vida pública brasileira. E, para pegar e fazer a ponte com o esporte, com a organização desses dois mega eventos que a gente vai ter no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíada. Então eu vejo nessas manifestações, na verdade, a indignação do cidadão comum, né, que está justamente lutando por mais transparência e mais correção na vida pública. A gente pode questionar se a melhor forma de fazer isso é por meio de provocações à ordem pública. Eu acho que isso, Carlão, você pode explicar melhor, fere um pouco o Estado de Direito. Quer dizer, a gente demorou tanto tempo para ter uma democracia com respeito a direitos e deveres, e esses grupos parecem que fazem uma provocação evocando maio de 68 na França, evocando a Primavera Árabe no norte da África, e eu não sei exatamente como que as coisas vão se resolver, mas acho que é um fenômeno fantástico para ser estudado e ser acompanhado. E veja, na sexta-feira em que gravamos o programa, houve uma manifestação, não por causa de tarifas públicas, mas na frente do Estádio Nacional, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, questionando a remoção de famílias que viviam ali, que tiveram que, por força das obras da Copa, tiveram que ser mudadas de lugar. Então, veja, nunca nos perguntaram se nós queríamos organizar a Copa e a Olimpíada.
né, os governos, em diferentes instâncias, fizeram essas candidaturas e foram aprovadas, e a gente passou a engolir, na verdade, à força, uma série de mudanças urbanas e mudanças, inclusive na legislação, com a Lei Geral da Copa, para a qual o cidadão não foi consultado. E eu vejo que a polícia fica pagando o preço por ser violenta e por entrar no combate, mas, na verdade, quem está se escorando atrás da polícia são os políticos. Porque nenhum governante, nenhum chefe de Estado, nenhum chefe de executivo e nem o legislativo veio a público para se manifestar sobre isso. Então eu acho que é um fenômeno fantástico esse. Eu acho que talvez tenhamos aqui uma situação ímpar. Agora, me preocupa um pouco essa questão que eu queria até que o Carlão comentasse sobre o Estado de Direito, que parece que não tem sido respeitado. Não, isso aí é uma manifestação coletiva da expressão, né, Zeca? É uma liberdade de expressão coletiva, ou seja, direito de reunião, direito de associação, é também uma forma de as pessoas se expressarem, né? Mas a liberdade de expressão ela é garantida em todos os sentidos, mas desde que não prejudique direitos outros, direitos alheios, né, como o próprio patrimônio público, direito de locomoção das pessoas que estão voltando para casa do trabalho ou indo ao trabalho numa grande cidade como São Paulo, mas de fato... talvez tenha havido ali exageros de ambos os lados, ou seja, os manifestantes extrapolando um pouco o direito de manifestar e a intenção de serem ouvidos, né, e a polícia também. Porque, veja, quando houve a luta pelas diretas já, que teve o grande auge em 84, com os comícios todos... O próprio impeachment do Collor. E o próprio impeachment do Collor, não se derramou uma gota de sangue, não houve depredações, foram manifestações conscientes e que se pautaram justamente pelo respeito ao Estado de Direito. O que me preocupa nessas manifestações é que os dois lados perdem o controle. O lado repressor, que está ali para reprimir, e o lado da manifestação. Quanto a isso, curiosamente eu vi isso no blog de um jornalista esportivo, o Vitor Martins, que ele estava comentando, né, sobre esses casos, e que ele falou, né, que até a noite de quinta-feira, antes da noite de quinta-feira, estava vendo exagero de quem estava manifestando. E que na quinta-feira parece que houve uma virada. A polícia reagiu de uma maneira mais forte e os manifestantes entenderam que eles têm que serem pacíficos, que eles têm que protestarem, mas sem depredar nem nada. Até o Plínio do PSOL falou, olha, ali é um pequeno grupo que a gente vai tentar impedir que esse grupo faça essa depredação. A relação então, que o Zeca fez... Estão se organizando. A relação que o Zeca tentou fazer com a Copa, o que me veio em mente no momento foi o próprio VLT de Cuiabá, que foi noticiado essa semana que tinha uma diferença de altura na estrutura do VLT e vai ter que ser refeito, né? Então são R$1 bilhão sendo gasto para fazer um sistema de transporte em Cuiabá que talvez tenha que ser refeito justamente, ou não utilizado para a Copa. Então veja, isso deixa indignado mesmo. É uma falta de discussão e transparência dos organizadores do evento e dos governos em todas as instâncias, municipal, estadual e federal. Esses desmandos de corrupção, de licitações fajutas e de beneficiamentos a alguns grupos, né? Haja vista a privatização do Maracanã para o grupo do Ike Batista. E há notícias hoje no Globo que o Ike Batista tem uma dívida cujo patrimônio não consegue pagar a dívida que ele já tem, né? O homem que iria ser o mais rico do mundo num espaço de 10 anos. E há um apagamento de algumas questões socioculturais brasileiras que não estão presentes nos dois mega-eventos. A gente comentou aqui na semana passada que os estádios brasileiros da Copa não têm a cara do Brasil. A arquitetura brasileira não colocou o seu traço, a sua marca nessas obras, né? Então, a única cara brasileira fajuta que havia na Copa é a Cachirola, que também já foi banida por força da manifestação. Veja, uma manifestação de torcedores na Bahia, da torcida do Bahia, que despejou centenas de cachirolas no gramado. A única presença também é o superfaturamento, Zeca. Bom, essa é uma marca brasileira de quase 600 anos. Agora sim, Luiz Moraes, o que você trouxe pra gente? Bom, no último dia 2 de junho, num domingo, teve uma corrida da Stock Car em Brasília, que acabou não venceu, com méritos. Daniel Serra foi segundo, fez a dobradinha da Red Bull, o que, aliás, foi curioso, ouvir na Globo Red Bull, né, a equipe, né, mas foram apenas uma ou duas vezes ali, não foi todo momento, depois era a RBR de novo. Mas é curioso que a pista de Brasília, né, próxima ao Mané Garrincha, que dá para ver algumas tomadas da pista, o estádio ao fundo, a pista em condições precárias de ter uma corrida. Tinha algumas zebras que tinham um bueiro no meio da zebra, em que o carro passava ali, tinha alguma chance de ou furar um pneu, alguma coisa do tipo ali. Então, triste essa situação, a Stock Car, que seria a principal categoria de automobilismo brasileiro, está enfrentando. Estava pior que a prova de Detroit da Fórmula 1 do ano passado, que
placas de fita isolante se desprendiam do chão? Tá nesse nível. A Fórmula Indy também dá umas capengadas. Agora, Long Moraes, Beach já teve alguns só problemas queria assim. destacar que na semana passada você estava ausente e não houve uma linha sobre automobilismo no programa. O Carlos Napolitano comentou isso comigo durante essa semana. Por isso eu estou aqui agora para falar um pouco também desses acontecimentos na última quinzena, digamos assim. Com essa imagem, Luiz, eu fiquei impressionado. O asfalto, lá não era o asfalto, era a zebra, que é de concreto, ele se desintegrava. Os carros passavam, voava. Pedaços de pedra, E é curioso concreto. que a organização da pista fala, pilotos, tomem cuidados, não peguem essa zebra, né? Tipo, ou seja, tira o pé, né? Ou não corre, né? Fica fazendo uma fila indiana, basicamente. Teve alguns acidentes ali um pouco mais fortes na corrida. Felizmente, nenhum piloto se feriu gravemente e também não foi devido a esses problemas na pista. E Brasília já está agora quase praticamente descartado na próxima temporada da Stock Car devido a isso. Então fica aí a vaia a essa corrida. E eu também tenho outra vaia, aí é uma notícia triste, que teve uma prova de kart em Carpina, que fica a 50 km de Recife, que acabou com infelizmente aí o Fernando Lopes acabou falecendo, um piloto de 32 anos, que estava numa pista sem estruturas, numa corrida sem registro oficial, sem nada, valia pela Carpina Kart Racing, que era o nome do evento, e aí acabou acontecendo, o piloto bateu num poste, porque tinha árvore, tinha postes de luz ali no meio da pista, o que é uma situação até bizarra, assim, a ponto que a gente está acostumado a ver, sei lá, a Fórmula 1, a NASCAR, tudo organizado, e ver uma situação dessa acontecendo ainda no automobilismo. E novamente aí uma outra vaia CBA que tenta se omitir desses casos, tenta se afastar um pouco aí também. Agora, no Observatório do Esporte, vamos falar da relação entre a publicidade, a bebida alcoólica e o esporte. Propagandas que alinham o bem-estar, os bons relacionamentos e o esporte com o álcool são frequentes. Por outro lado, a bebida alcoólica é apontada por médicos como um problema de saúde pública, que pode causar dependência química, doenças, acidentes e mortes. Ver adolescentes consumindo álcool em festas e bares, mesmo não sendo permitido por lei, também é comum. Você sabia que no Brasil os jovens começam a beber com aproximadamente 13 anos? É o que indica o Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira, da Secretaria Nacional Antidrogas. Mas afinal, existe relação entre as campanhas publicitárias e os índices de consumo de álcool? O Grupo de Estudos sobre Propaganda de Bebida Alcoólica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, desenvolve um estudo sobre a questão. O pesquisador integrante do grupo, Alain Vendrame, explora a associação entre o esporte e o comércio do álcool. O nosso projeto de pesquisa ele visa estudar a relação direta que tem o patrocínio da indústria do álcool em eventos esportivos, que é uma coisa muito clara, né? Inclusive em futebol, em MMA, em diversos esportes. Então nós temos um quadro em que a indústria do álcool acaba vinculando de uma certa forma a sua marca, a sua imagem com o desempenho de alguma atividade esportiva, o que do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da ciência, é uma contradição. É uma contradição, em primeiro lugar, porque dificilmente um atleta vai melhorar o seu desempenho depois de consumir a bebida alcoólica, né? Em segundo lugar, isso acaba cooptando o público de crianças e adolescentes, né? Principalmente relacionado com o futebol, né? Os adolescentes, a garotada gosta de acompanhar futebol, etc. Então, essa relação também ela se torna bastante perniciosa. De acordo com o artigo 220 da Constituição Federal, a propaganda de bebida alcoólica deve ser regulamentada por lei e garantir à pessoa e à família o direito de se defender de propagandas de produtos nocivos à saúde. Em 1996, uma lei foi aprovada com tal finalidade, mas a questão ainda não estaria definida, como explica Alain Vendrame. A Lei 9294 de 1996, ela se prestou a regulamentar esse dispositivo constitucional. Só que, por incrível que pareça, essa lei ela define a bebida alcoólica para fins de publicidade como aquela com concentração maior do que 13 graus GL. Quer dizer, então aí você exclui para fins de publicidade do conceito de bebida alcoólica, olha o absurdo, cervejas e vinhos e qualquer outra bebida alcoólica com um teor inferior a 13 graus GL. Então,
é difícil. Quer dizer, para fim de publicidade, cerveja não é álcool. Para fim de publicidade, vinho não é álcool. Para efeito de comparação, a propaganda de cigarro em eventos esportivos e culturais é proibida no Brasil, desde dezembro de 2000, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei número 10.167. O pesquisador e professor da Unifesp, Alain Vendrame, acredita que o exemplo do cigarro funcionaria para a diminuição do consumo de álcool e vai além. O exemplo do tabaco ele é bastante significativo e essa experiência ela poderia perfeitamente ser transposta para o caso da publicidade do álcool, né? É importante ressaltar que o que leva uma pessoa a consumir o álcool, o que leva um garoto a iniciar o consumo, é uma conjunção de diversos fatores. A publicidade, ela integra essa cadeia de fatores que leva essa pessoa a consumir álcool mais cedo ou a consumir álcool com mais intensidade. Mas existem outros fatores que também têm a sua importância, né? Então, quer dizer, existem campanhas educativas, exemplo dos pais, e até fatores biológicos, né, que são importantes aí nessa mudança de comportamento e em favor ao consumo do álcool. De acordo com Alain, apenas alguns países possuem regulamentações para a associação de marcas de bebida alcoólica e o esporte. Na França, por exemplo, os eventos esportivos nacionais são submetidos a uma lei que proíbe a veiculação desse tipo de propaganda. Já na Polônia, não é permitido qualquer tipo de publicidade que envolva bebida alcoólica. Mas, na maioria dos países, não é assim como explica o pesquisador. Nós temos raros exemplos no mundo de regulamentação por meio de lei ou de banimento. Então, nesses países, evidentemente, que há um controle muito maior dessa relação aí, que é um tanto quanto preocupante da propaganda, do álcool com o esporte, com uma vida saudável, né? Mas, como eu falei, eu gostaria de frisar aqui que a maior parte dos países passam pelo mesmo contexto que o Brasil, que é a propaganda regulamentada pela autorregulamentação e o sistema de autorregulamentação não funcionando. No Brasil, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, é o responsável pela fiscalização das propagandas no país. Alain Vendrame explica como funciona esse conselho, que é um dos seus objetos de estudo na Unifesp. A autorregulamentação publicitária ela é um sistema de regras que são propostas pelos próprios membros do Conselho de Autorregulamentação. O que significa dizer, o Conselho de Autorregulamentação ele é composto por publicitários e pela própria indústria, e esse grupo ele mesmo coloca as regras que as propagandas que eles mesmos produzem devem seguir. Dentro dessas regras existem dois princípios que são princípios fundamentais a partir dos quais todas as regras decorrem. O primeiro princípio é proteção do público de crianças e adolescentes. Então, as crianças e adolescentes elas não podem ser alvo dessas propagandas e das mensagens publicitárias. E o outro princípio é que as mensagens publicitárias não podem incentivar o consumo abusivo e irresponsável de álcool. Então, dentro desse segundo princípio, que está a proibição de associar a propaganda ou a publicidade com a prática esportiva, com uniformes de esportes olímpicos, como é o futebol, e de alguma forma vincular as marcas com a prática esportiva. Vendrame lembra ainda que o CONAR possui um tribunal de ética próprio, mas não aprova a conduta de seus integrantes. O segundo passo desse sistema de autorregulamentação é o Tribunal de Ética, né? Então, existe ali as regras, então o órgão, o CONAR, ele coloca as regras da autorregulamentação publicitária e, de outro lado, ele mantém o Tribunal de Ética. Esse Tribunal de Ética ele se presta a, evidentemente, fiscalizar e, eventualmente, aplicar alguma punição. E diga-se de passagem que nenhuma punição é pecuniária, ou seja, não há nenhuma multa ou algo do gênero aplicado às indústrias, no caso de violação das regras, e dificilmente o CONAR ele acaba condenando uma determinada marca a retirar sua propaganda do ar. O Tribunal de Ética ele tende a arquivar as denúncias, né? E grande parte das denúncias também tem envolvimento ali da propaganda com o evento esportivo, ou durante as transmissões de jogos de futebol, ou de uma marca que denuncia outra, etc. Mas, assim, o que salta aos olhos aí também, na atuação do Tribunal de Ética, é que a maioria das denúncias, elas são arquivadas, né? O Observatório do Esporte agradece ao Alain Vendrame pela entrevista concedida. Nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do CONAR na última terça-feira e foi informada que não havia quem falasse sobre o assunto em tempo hábil.
Fizemos contato também por e-mail com a principal empresa de bebida que patrocina o futebol no Brasil e até a seleção brasileira. Até a gravação deste programa, a assessoria de imprensa da companhia não respondeu ao contato. Então, amigos da mesa, vocês acham que a proibição de propagandas em eventos esportivos diminuiria o consumo de álcool na sociedade, principalmente entre os jovens? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que existe uma influência, lógico, a publicidade tem essa característica de sedução, de incentivar o consumo, mas eu não creio que ela somente seja fator determinante, como é apontado. Eu acho que mais que isso existe uma pressão social, né, cultural para o consumo de álcool. Quem é jovem sabe, se você não, o consumo de álcool é praticamente um rito de passagem durante a juventude, o primeiro porre, ou se você vai numa festa, a bebida que você tem que tomar para ter a coragem de conversar com tal menina. Então, é o batismo literal. É o batismo literal de verdade. Então eu acredito que sim, mas não acho que seja determinante. É que eu acho que não deveria só a publicidade do álcool ser banida dos eventos esportivos. Também deveria ser banida de qualquer tipo de publicidade, sim. Como aconteceu com o cigarro. As últimas pesquisas demonstram que a diminuição do consumo de cigarro no Brasil nos últimos 30 anos é uma coisa assustadora. Sim. É da ordem assim, de 70%. Né? E eu acho que com a proibição de campanhas de álcool na televisão, em outdoors, mídia impressa, rádio, internet, eu também acho que diminuiria bastante o Camérico. Mas tem uma questão... A despeito dessa questão do rito, da questão social. Bom, primeiro, bebida alcoólica é uma invenção da humanidade espetacular. Quer dizer, alguém imaginar que pode, a partir da uva, fazer um cultivo, nós que gostamos de vinho, Carlos Napolitano, e a partir daí deixar ali vários anos numa barrica de carvalho para poder maturar e depois aquela bebida ser uma bebida que cause prazer para quem degusta. Eu acho que a invenção da bebida alcoólica, que é toda bebida alcoólica começa com algo artesanal, eu acho que é uma coisa fantástica da humanidade, da civilização. Né? E é por isso que cada região do país tem a sua bebida, cada cultura tem a sua bebida. Sim. A questão é que, às vezes, o consumo disso foge dos controles dos padrões aceitáveis. Sim. E o que a gente vê muito hoje na juventude é um consumo que imagino que não dê muito prazer, porque a pessoa consome aquela bebida como se fosse atrás de um alucinógeno. Sim. Né? Agora, aí assume o caráter realmente de droga. Exatamente. Agora, eu acho que a bebida deveria ser banida de qualquer tipo de publicidade. A gente tem campanha de cerveja ao meio-dia. Quer dizer, um horário que crianças estão assistindo ali, voltando ou indo para a escola, Carlão, tem campanha de cerveja ao meio-dia. Ô Zeca, o que me chamou a atenção aqui na matéria feita pelos nossos produtores é a idade precoce do início do consumo de álcool. Sim. 13 anos é uma criança ainda. Talvez nem o corpo físico. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 10, eu já estou preocupado, né? Daqui 3 anos eu não consigo imaginar o Pedro tomando cerveja, não é? Mas é assustador. Talvez nem o corpo da criança esteja preparado para receber a ingestão da bebida alcoólica. Mas de fato, Zeca, eu me lembro muito, falando do Pedro novamente hoje, na Copa do Mundo 2006... os jogos eram por volta da meio-dia e o grande patrocinador era a Skol, né? A Skol e a Brahma. E tinha o caminhãozinho da Skol que passava, daí tinha o caranguejinho da Brahma que corria na praia e tal. E um dia eu com o Pedro tinha 4 anos, nasceu em 2002, nós estávamos na rua aqui de Bauru passeando, passa um caminhão dos Correios, né, amarelo. Ele fala, papai, olha a cervejinha que o senhor gosta de beber. Eu falei, não, Pedro, isso é Correio, não é da Skol, não é? Então, quer dizer, ele já estava associando a bebida com comercial. Fiquei abismado agora que Carlos Napolitano bebe Skol. Além do vinho que você comentou. A gente não deveria nem mencionar a marca, mas vou mencionar mais 3 aqui para vocês verem como essa questão com o esporte, ela é perversa. Em 94, meu caro Carlos Napolitano, a Copa de 94 nos Estados Unidos ficou marcada pela guerra das cervejas no mercado publicitário brasileiro entre a Brahma e a Antártica, que na época não faziam parte da Ambev, ou seja, não havia Ambev. Então, concorrentes. Lembra disso, meu caro Tuca? A Brahma e a Antártica fizeram uma guerra monstruosa por verbas e por patrocínios em 94. Mas veja, quem que patrocina a Liga dos Campeões? O torneio mais estrelado, mais admirado, mais visto pelo público brasileiro nos últimos tempos. É a Heineken. A Heineken, outra marca de Em cerveja. Portugal, a Liga portuguesa, sabe qual que é o nome dela, Tuca Américo? Não. Liga Sagres, que é uma marca de cerveja portuguesa. O entrevistado falou do MMA, quem patrocina é a Budweiser. Budweiser, exatamente. E a Budweiser patrocina vários eventos esportivos nos Estados Unidos. Então eu acho que essa é uma questão perversa, é uma inteligência que faz
como conivência à burrice do consumidor, de usar o esporte para veicular esse tipo de indústria, que acho que é uma indústria extremamente nociva. Né? E acho que deveria haver, como houve com o cigarro, uma proibição, aí não tem tolerância, Tucamérico, uma proibição completa de qualquer tipo de publicidade de álcool. Concordo plenamente, Zeca. Eu ia falar sobre isso, mas me perdoa um pouquinho, Tuca. Mas eu queria deixar claro aqui que o direito, fazer uma defesa da minha área, que ele cria ficções jurídicas. E essa é uma ficção. Ou seja, você estabelecer que para fins de propaganda, vinho e cerveja não são bebidas alcoólicas, é uma distorção. Mas uma outra ficção jurídica, Tuca, por exemplo, a maioridade civil e penal. Todo mundo sabe que é aos 18 anos. Mas qual é a diferença do comportamento de um jovem na véspera do seu aniversário de 18 anos e no dia do seu aniversário de 18 anos? Ou aos 17? Então, não, mas aí que tá. Você dorme juridicamente incapaz e acorda capaz para os seus atos da vida civil e penal, não é? Eu costumo falar para os alunos em sala de aula, se alguém cometer um crime na véspera do aniversário, às 23 horas e 59 minutos, ele é inimputável. Ele vai estar sujeito às repercussões criminais do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele cometer esse mesmo ato delinquente 1 minuto depois, ou seja, a 1 minuto do dia do seu aniversário, ele já é maior e capaz, penalmente, vai ser preso. Não é? Então é uma ficção jurídica. A legislação serve para isso. Nesse caso, de uma forma inadequada. Espero que esse adequada. raciocínio não leve a gente a imaginar que temos que cometer o crime mais cedo. Não, longe disso, que você vai ter a punição, Zeca, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não deixa de ser um ato delituoso, é um ato infracional no eufemismo aí do ECA. Mas é uma estratégia de grupos de assaltantes, de mandar os menores à frente. A linha de combate, se fosse jogo de xadrez, os peões são justamente os menores de idade. O tráfico no Rio fazia muito isso. Os aviõezinhos. Os aviõezinhos eram os menores de idade. Sim. Uma coisa que eu acho injusto também, eu acho que concordo com o Zeca falou em relação à publicidade, Carlão também dessa distorção jurídica, mas também não se toca em nenhum momento um fator muito importante, né, que é agora a lei, mas que é pouco respeitado, a venda de bebida para menores. Sim. O acesso é livre. Eu acho que na maioria dos estabelecimentos comerciais, os jovens não encontram dificuldade em comprar bebida. Eu só queria voltar a essa comparação do cigarro com o álcool. Eu acho que o cigarro ele causa malefícios, a saúde pública já manifestou isso. Mas, por exemplo, não me incomoda uma pessoa que consuma tabaco, porque a pessoa que consome tabaco, de certa forma, apesar da questão do fumante passivo, ela está ingerindo substâncias cancerígenas ou tóxicas num consumo particular, num consumo individual. Né? Ninguém vai sair por aí batendo o carro porque consumiu 3, 4 cigarros ou não consumiu nenhum. O álcool, para mim, provoca questões coletivas, consequências coletivas muito piores. Sim. Então, o álcool é fruto e causa de violência doméstica contra a mulher, contra crianças. O álcool é motivo de inúmeros acidentes de trânsito e basta a gente ver quando a legislação e quando as ordens de segurança apertam o cerco com as chamadas leis, as blitz de lei seca, a gente vê que os índices de acidentes do trânsito caem vertiginosamente. Então veja, o álcool ele é responsável por uma série de malefícios coletivos, além daqueles para a própria pessoa que está ingerindo a bebida alcoólica. Coisa que com cigarro eu não consigo enxergar. Então eu acho, e vou exagerar aqui talvez, o álcool para mim é mais maléfico à sociedade do que o cigarro. Não, com certeza. Coletivamente. Coletivamente o álcool é considerado a pior das drogas, porque ela tem uma abrangência na sociedade que é tolerada. O álcool é tolerado. Socialmente aceita. Ela é socialmente aceita. Droga socialmente aceita. Né? E eu coloco esses dois itens, acho que o pesquisador citou, eu creio que a venda de bebidas não foi citada por ele, para menores. E outro é o exemplo familiar. Né? Muitos pais induzem o jovem a consumir o álcool junto, em parceria. Então é extremamente uma droga que é socialmente aceita. Agora, então, eu quero voltar àquela questão que eu levantei no início. A invenção das bebidas alcoólicas é uma conquista da humanidade. É uma conquista civilizacional. Eu gosto também de ingerir minha bebida alcoólica, especialmente vinho, com os amigos, mas obviamente que a gente faz e procura fazer um uso consciente desse consumo. Porque eu não vou, obviamente, me embriagar para depois pegar um carro e sair na rodovia, na Marechal Rondon, para sair de Bauru e para Botucatu para visitar seus parentes do América. Então isso é o que acontece com aquele conceito de uso social da droga, né? De uso da droga como lazer. Né? Até aproveitando essa comparação de propaganda
do cigarro, né, que depois, não só como foi proibida, como há propagandas hoje mostrando os malefícios do cigarro. Vocês acreditam que com a cerveja também pode, ou com álcool em geral, pode ser feito isso? Além de proibir as propagandas, também já existe algumas, né, de problemas, acidentes no trânsito, principalmente em época de carnaval, ano novo, etc. Se essa proibição, além da proibição, também mostrar o lado ruim de ingerir bebida alcoólica em excesso. Talvez... Um dos grandes argumentos que eles usaram em relação à campanha contra o tabagismo era o custo que ele representava em termos de saúde, por exemplo. Saúde pública. Talvez o custo do álcool é maior, seja maior. Então essa pressão não existe, né, sobre o custo que o álcool tem em termos de saúde pública. Eu não lembro de dados divulgados sobre isso. Agora, do cigarro, do tabagismo, sempre foi divulgado. Né? Isso daí demonstra apenas uma coisa, que o lobby das indústrias de bebidas alcoólicas é muito mais poderoso que o lobby das indústrias de tabaco. Porque as indústrias de tabaco já estavam perdendo a guerra. Né? Por força dessa onda do politicamente correto, que inclusive impede e proíbe fumo em locais fechados, em locais públicos como restaurantes e bares. A gente sabe que em vários países da Europa e nos Estados Unidos não se pode fumar em ambiente interno, em ambiente fechado. Ô Zeca, com relação ao álcool não aconteceu isso, né, Carlos? Não, e tem outras estratégias. Por exemplo, você cria campanha que a própria TV acaba incentivando, a mídia incentiva o consumo através do motorista da vez. Sim. Que as próprias indústrias de bebida financiavam isso. Quer dizer, você cria uma forma de se embriagar responsavelmente, entre aspas. O que é outra distorção também. Em relação ao lobby, o nosso produtor aqui, o Gabriel Cortez, lembra bem que esse lobby fez com que até a legislação brasileira fosse mudada, permitindo-se o consumo de bebida alcoólica durante os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Né? Em alguns estados brasileiros isso aí foi proibido há muito tempo, desde o início da década de 90, né? E agora está liberado o consumo dentro dos estádios. Então o lobby é muito forte, Zé. E aí eu acho que a grande hipocrisia da publicidade brasileira e do Ministério da Saúde, né, que quem regulamenta isso, é a gente assistir 30 segundos de um filme sedutor, com mulheres maravilhosas, e eu acho que as campanhas de cerveja, elas inclusive emburrecem o telespectador, porque elas são de infantilismo grotesco. Mas enfim, vamos pegar no clássico, né, as mulheres deslumbrantes, incitando ou às vezes se confundindo com a própria bebida, né? A boa? Exatamente. A loira. A boa, a loira, a devassa, etc. E aí no final vem a mensagem, beba com moderação. Que parece que é uma hipocrisia completa. Sim. Né? E o Ministério da Saúde ele faz vistas grossas a isso. Eu acho que as autoridades no Brasil e no mundo, porque não é o caso só brasileiro, não tiveram ainda a coragem necessária para enfrentar esse problema frente a frente. Talvez porque seja uma indústria que arrecade muitos impostos, meus amigos. Não, com certeza. Houve um caso, alguns anos atrás, da marca Itaipava, em que caminhões e caminhões de cerveja saíam e eram abastecidos porque existe o tipo de um relógio, onde um conta-giro, né? Um relógio, como se fosse de água. Cervejômetro? Um cervejômetro. Mas é como se fosse aquele relógio de água que a gente tem na nossa casa, que mede o consumo. E que media a saída de cerveja e através dessa saída que você calculava o imposto. Né? E houve uma denúncia há alguns anos e houve uma intervenção da Polícia Federal rapidamente, porque havia um desvio enorme de cerveja não contabilizada que não gerava imposto. E se você pega a carga tributária em cima da bebida alcoólica, é uma das maiores cargas tributárias que existe, é praticamente 70% a 80% do valor do produto. Então existe um interesse econômico em cima disso também, em questão de arrecadação. E acho que o Zeca disse, o lobby da cerveja é tão forte que até influencia nas decisões do CONAR, né, Zeca? Quer dizer, quando coloca a mulher como objeto de consumo, não se faz nada em relação às propagandas. Mas quando em alguma outra propaganda de um outro setor usa a mulher como símbolo sexual e há uma representação, o CONAR toma atitudes e proíbe a divulgação. O Tucaneco lembrou uma questão interessante da arrecadação de impostos. O que é mais procurado em duty free, em free shop dos aeroportos brasileiros? Quem vem do exterior? Perfumes ou então bebida alcoólica. Os uísques, vinhos. Exatamente, os scotches de 12, 15, 20 anos. Sim. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
Repetindo, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Marina Goulart e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.